Vou mostrar para vocês agora como fazer a luz e sombra com apenas 4 etapas. Primeiro eu escolho o objeto que eu estou observando, pode ser uma fotografia, uma pintura, um vídeo. Eu uso bastante vídeo para treinar desenho, incentivo bastante nos cursos de desenho, porque é algo bem prático, né? Bem acessível para todo mundo. Então aqui eu tenho uma pintura do John Singer Sargent, que é um autor que eu gosto bastante. E nessa pintura eu vou começar a mostrar para vocês as etapas da luz e sombra. Então, primeira etapa, eu encontrar a fonte de luz. Como que eu encontro a fonte de luz? Eu começo a examinar os objetos que estão na minha frente e vejo onde tem iluminação e onde não tem. Então eu observo essa construção. A luz está batendo aqui fora, está mais claro. E aqui dentro está mais escuro. Logo, existe uma chance muito grande da luz estar fora, nessa posição mais ou menos. Porque ela bate em cima do chapéu também. Então ela não pode estar aqui, a luz. Ela provavelmente está aqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro, a etapa 1 dessas 4 etapas é a fonte de luz. Na etapa 2, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a sombra de recorte. A sombra de recorte, ela vai ser aquela sombra mais dura, mais forte que você vê nos objetos. Então aqui, pensando nas formas básicas, que são bem imprescindíveis para a gente conseguir elaborar isso, a gente tem, se a gente pensa aqui numa esfera, que é a fonte de luz, que é o 1, e o 2 é a sombra de recorte. É essa sombra que dá essa forma. Tá? Então 1, 2. Aonde que eu tenho o 2? Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Aonde que eu tenho sombras, que eu tenho mais contraste, que a sombra parece que está desenhada. Aí eu tenho a sombra de recorte. A sombra de recorte ela vai sempre vir acompanhada de outras coisas no desenho. Uma delas são as achuras, quando o desenho tem achura. E as achuras, o que elas vão ter uma marcação? Elas vão respeitar o volume do objeto. Então, se eu estou trabalhando com outra forma básica, um cubo, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender as formas desse cubo, a superfície dele, para eu conseguir posicionar minha sombra. Tá? Para isso, se a pessoa está estudando, se não tem uma prática com o desenho, é bom às vezes ela pegar a forma que ela está observando. Então lá estou tentando fazer um desenho e tenta traçar algumas linhas para demarcar a superfície. É quase que um mapa topográfico, ó, você vai fazer. Aí a superfície é assim. Se eu estou aqui no cubo, já vai ser outro padrão de superfície. Então a sombra de recorte ela vai acompanhar esse padrão. Então quando eu for fazer as achuras ou a sombra de recorte, ela vai acompanhar o formato do objeto. E aqui é a mesma coisa. Sombrear vai acompanhar o formato do objeto. Vocês podem ver que aqui na imagem aconteceu isso. Então, a fonte de luz. Tá? Vou pintar aqui de amarelo para ficar mais bacana da gente entender. Então aqui, a fonte de luz. Depois, o formato do objeto, que vai gerar uma parte mais escura, uma sombra mais forte, mais dura. Essa sombra é a sombra de recorte. Tá? Na sombra de recorte, o que vai acontecer? Naturalmente, depois a pessoa vai suavizar. Aqui está suavizado. Ó. Então você pode depois ir lá e suavizar e criar um degradê, dependendo da forma. Né? Nesse caso aqui não dá para suavizar. Mas ainda é uma sombra mais forte. Tá? Na parte 3, eu vou pegar outro exemplo. Da parte 3, que são os brilhos. Tô pegando aqui um frame do filme
do último filme do Star Wars. Então o que você tem aqui? Se a gente vai pensar de novo em formas básicas, você tem a forma, aí você tem a sombra de recorte, e a número 1, a fonte de luz. Tá? Então eu tenho a fonte de luz aqui, minha sombra de recorte, ela vai acompanhar o volume do meu objeto, então ela vai ser mais ou menos assim. E o que vai acontecer? Aqui eu vou ter mais um elemento, dependendo do material do objeto, dependendo do nível de contraste entre claro e escuro, se está mais acentuado, eu vou ter essa parte aqui, são os brilhos. Os brilhos vão também ajudar muito no sombreamento, principalmente no rosto, no corpo, para dar volume. Então, se a gente vai pensar aqui nos brilhos numa forma básica, o brilho estaria aqui, ó. O brilho ou highlight em inglês, né? Então aqui eu vou ter o brilho que vai fazer quase que a posição extrema oposta da sombra de recorte. Então eu vou ter um brilho de recorte, um brilho mais duro, tá? E essa é a terceira etapa. O brilho. E a quarta e última etapa, que vou mostrar aqui com outra cena do filme de Star Wars, é essa sombra aqui, que é a sombra projetada. Tá? Então estão os dois correndo, tem dois objetos, a fonte de luz está aqui, porque se eu vejo a sombra aqui, a fonte de luz está para cá. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma imagem desse objeto refletido no chão, projetado no chão. Então pensando de novo lá nas nossas formas básicas, para conseguir ficar mais claro. Então aqui está uma esfera. Pensem, gente, todas as formas do desenho partem disso aqui, né? Então aqui eu tenho uma esfera. Na etapa 1 eu encontrei a fonte de luz, eu supus a fonte de luz, eu lancei uma hipótese. Na etapa 2 eu tracei, eu marquei a minha sombra de recorte, entendendo qual que é a forma do objeto. Então marquei aqui minha sombra de recorte, que é a sombra mais dura. Na etapa 3 eu marquei o brilho, que é o oposto. Então se a luz vem de cá, o local onde é que vai ter mais iluminação vai ser nessa parte de cima. E na parte 4 eu estou pensando no que? Na sombra projetada, que vai ter relação com o formato objeto. Nesse caso aqui da elipse, da esfera, ela vai ter uma forma elíptica. Nessa situação aqui, em outras ela vai assumir outras formas. Então a quarta etapa é a sombra projetada. Assim, a gente pensa na luz e sombra em 4 partes. 1, encontrar a fonte de luz. 2, definir a sombra de recorte. 3, definir os brilhos ou highlight. E por último, 4, definir a sombra projetada.
Se vocês quiserem trocar, colocar a sombra projetada antes do highlight, tanto faz. Se vocês quiserem agregar mais etapas, fica mais fácil. Então, entre a etapa da sombra de recorte e a do brilho, eu posso fazer a etapa do degradê, que seria você tornar mais difuso, você tornar mais com mais transições essa sombra de recorte até a cor do objeto ou até o highlight. E assim a gente tem uma maneira, pessoal, extremamente prática e simples de sombrear objetos na sua cena. Se você está fazendo uma ilustração para arquitetura ou se você está fazendo uma ilustração propriamente dita para cinema, para animação, isso é uma maneira rápida de você pensar na iluminação para o seu sketch. Gostou? Comenta, compartilha com seus amigos. Se tiverem alguma dúvida, escrevam abaixo nos comentários que a gente tenta sanar. É isso então. Obrigado, pessoal.